Tem um termo muito curioso que é, ai meu Deus do céu, que aconteceu com nortear. Nortear não Sim. pode mais ser usado também, porque seria sobre o norte global. Então a gente vai ter que inverter o globo. Então as pessoas estão desenhando, nós à esquerda estamos desenhando o mapa da América do Sul com a Argentina para cima e não para baixo. Inverso. Me conta um pouquinho sobre nortear, que agora tem que ser Uhum. sulear. Nós tradicionalmente usamos o verbo nortear para significar dar direcionamento, né? Dar uma orientação. Para onde eu vou me nortear, vou procurar um sentido. E a origem da palavra, obviamente, vem de norte. Porque no hemisfério norte, quem é navegador, né, sabe muito bem, que eles se guiavam pelo norte. Né? Lá tem a estrela, a estrela do norte é a ursa polar. Qual que é a estrela do norte? Tanto de noite, né, como de dia, eles conseguem se localizar visando o norte. Então, por isso, o norte é um ponto de referência fixo, um ponto de referência fácil, por isso, nortear. E a gente sempre falou nortear, mesmo aqui no hemisfério sul, onde a gente não vê as mesmas estrelas do norte. Né? Mas é só no sentido de orientação. Eu vou me orientar, vou seguir um caminho. Mas tem um professor do Rio Grande do Sul que ele contrapôs isso e falou: não, o norte imperialista, o primeiro mundo aí, que é isso, nós temos que nos valorizar, nós vamos nos guiar pelo sul, é pelo Cruzeiro do Sul que a gente seguia, então a partir de agora eu sugiro que nós falemos sulear, né, como no sentido de orientação, eu vou me sulear. É um verbo que eu vi pouquíssimas pessoas falando, é mais motivo de chacota do que, né, levar a sério, mas é essa crítica, né, ao verbo nortear, que é de outros povos, aí é um absurdo. Como eu disse, é um pouco despolitizante tratar com essa forma de debauche até. Eu não acho que as pessoas vão começar a usar o verbo sulear ou sudear de forma espontânea, até porque a palavra nortear já tá muito bem estabelecida, estabilizada dentro do vocabulário do português, então não vai mudar de um dia para o outro. Mas o que eu acho que é legal, e por exemplo, o Joaquim Torres Garcia, que era um uruguai que trabalhou muito o que nós chamamos de Escola do Sul, né? Ele falou muito sobre essa ideia do nosso norte ser o sul, né? Então deixa eu só pôr aqui para vocês verem. Essa aqui é uma imagem bem famosa de uma das obras do Joaquim Torres Garcia, que é uma representação da América do Sul de ponta cabeça. E olha só como a gente pode ver aqui lá em cima. Aí em cima, o polo que nós normalmente vemos como Polo Norte está representado pelo Polo Sul porque o mapa está de ponta cabeça. E o Rafael disse aqui, mas que coisa tonta, né? Tipo, a gente sabe que nortear não quer dizer ir pro norte, quer dizer seguir essa direção, o nosso objetivo, vamos dizer assim, eu quero me nortear, eu quero me orientar, vamos dizer assim. Mas a questão aqui, eu acho que é justamente esse tipo de discussão crítica justamente reacende a discussão. Então, quando o Torres Garcia faz esse tipo de apresentação e diz o nosso norte tem que ser o sul, ele não está esperando que as pessoas do nada comecem a falar sulear ou solear. O que ele espera é, tudo bem, a gente sabe que a palavra nortear já se estabilizou no vocabulário, mas será que a nossa postura também não está refletindo ainda uma eurocentrização? Ou seja, será que a gente ainda não pensa, por exemplo, desenvolvimento como um desenvolvimento europeu? Será que a gente ainda não pensa que o norte como o que deve ser seguido também não deve ser o que acontece lá, o que aconteceu no hemisfério norte, o que se chama de hemisfério norte, como na Europa e nos Estados Unidos? Ou seja, é mais a mudança de postura e que quando se trabalha assim de forma metalinguística, se analisa como que a língua se comporta, também se flagra ali os comportamentos. E é essa a questão. Talvez não se comece a usar esse tipo de termo. E não se usou mesmo. Mas a discussão sobre isso é que vale a pena. Então, por exemplo, qual que é o efeito da provocação de inverter o mapa? Porque se for pensar, não faz sentido nenhum o Brasil, ou a América do Sul, quer dizer, não está representado desse jeito. O globo está no espaço, o espaço não tem norte, sul, não tem leste, oeste, tem para cima, para baixo, não tem nada, porque é um vácuo. Então, o globo não tem assim, uma orientação, como a gente vê naqueles globos terrestres que são vendidos por aí. E por que que todo lugar a gente vê um mapa desse jeito? Porque existia uma divisão dada por quem, claro, de quem tinha interesse em fazer essa cartografia. Então, o processo da cartografia começou com as navegações, ou até um pouco antes, mas se essa cartografia do mundo se formalizou ou se consagrou por conta dos navegadores do hemisfério norte da Europa, que começaram a representar o mundo a partir da sua visão eurocêntrica, porque eles eram da Europa, fazia sentido representar desse jeito, e isso se prolongou porque o domínio político e a ideologia foi exportada, a dominação continuou. E aí é que eu digo, a palavra talvez não mude na voz das pessoas, mas esse tipo de provocação representa a discussão sobre o que de fato nós entendemos como o nosso norte. Ou seja, será que a gente só fala norte porque nortear, né? Porque essa palavra se estabilizou na língua? Ou será que a gente ainda não mudou a nossa postura política e ativa assim, em relação a isso? Em relação ao que nós entendemos como progresso e, enfim, e desenvolvimento? E essa é a maior discussão aqui. Então, é a provocação que isso traz. É a provocação que a palavra escravizado traz. É a discussão que isso reacende e a proposta de mudança que isso reflete, que reflete na língua. Não é a palavra em si. E então, eu acho que às vezes
despolitiza demais o discurso e se perde a noção do que a língua, se perde a noção, às vezes eu acho, de que a língua ela só representa o movimento social. Ela não é por si só o movimento. A língua não é o movimento de emancipação negra. A língua não é o movimento de emancipação do sul, de um sul global, de um sul que se vê como sul autônomo. Ela não é um movimento nacionalista por si só. É isso que eu quero dizer. Ela só está representando o movimento, a vontade e a movimentação, a discussão e o debate que está rolando na sociedade. Ela não é nada por si só. A língua não é um sistema externo das pessoas. Ela faz parte das pessoas. E para mim, o maior erro dessa despolitização, no caso que eu discordo com o Rafael, por exemplo, com o Bira também, é que é essa falta de, talvez, percepção de que a linguagem não existe por si só, mas como reflexo das relações sociais. E até, inclusive, orientar vem para o Oriente. O Oriente não é a potência dominante do mundo. Perfeitamente, né? Orientar, antigamente era você se direcionar ao Oriente. Ninguém hoje mais fala em se orientar pensando em Oriente, né? A palavra mudou. Uma pessoa falou aqui uma coisa pra gente, deixa eu ler aqui. Ele falou assim, sabe o que está faltando vocês dizerem? São essas pessoas que estão demandando esse lugar. Isso não deve ser respeitado, isso não é o feminismo social, é a humanização, não é a luta principal. Mas, poxa, quem está pedindo? A pessoa mumificada? A pessoa em situação de rua? Não sei, a gente tem que ter cuidado com as narrativas que nós estamos tendo. É isso que eu estou falando pra você. Eu não sei quem foi que falou isso, que eu não peguei o nome da pessoa. Nós temos que perceber, gente, ter cuidado com as narrativas que a gente fala. Na minha aula gratuita, o que é a verdade, eu trago a questão das Ilhas Malvinas. As Ilhas Malvinas fizeram uma publicação no grupo da UFABC, da minha universidade, perguntando a quem pertenciam as Ilhas Malvinas. Nós, a esquerda no Brasil, dizemos que é a Argentina. Não é. Nunca foi. A Argentina nunca esteve naquele lugar. A Argentina nunca dominou as Ilhas Malvinas. O território era britânico desde sempre. Não havia civilização ali. As Falklands, né? Exatamente. Quem fez isso? Então eu quero que vocês escutem que eu estou falando com vocês, que isso é muito forte. Foi uma narrativa criada pelo governo ditatorial argentino, para criar o chauvinismo, para criar o fanismo de ser argentino, como teve no Brasil. O Brasil é o meu deixo. E nós, a esquerda aqui no Brasil, repetimos que as Ilhas Malvinas são argentinas porque nós estamos contra o imperialismo inglês. Então a gente tem que ter criticidade. Se você quer falar algum termo, se você quer parar de falar de negrismo, pare, mas tenha motivo, tenha refletido sobre isso. Desculpa que não é um termo racista, mas se você quer cancelar mesmo assim, você tem o direito. Se você quer, você tem o direito. Mas fale a verdade. Fale a verdade, estude, seja crítico, não repita só porque o influenciador falou. Porque o Bira falou, vou fazer igual. Não é assim que a gente faz. Estuda. Tenha felicidade. Por isso eu achei bom aqui vocês falando, discutindo, a Claire, que é uma travesti aqui, discutindo com vocês. Isso é importante, ter essa discussão, e pra gente se adequar e ter certeza do que nós acreditamos. E não reproduzir discursos de fora, que a gente nem sabe de onde vem. Eu achava que passei a vida inteira falando Ilhas Malvinas Argentinas e nem tinha ido pesquisar sobre. Não sabia o que eram Ilhas Malvinas, não sabia o que tinha sido, o que vivia lá, não sabia de nada. Então não façam isso, não caia nesse jogo de repetir uma narrativa, uma mentira. Não façam isso, pessoal. Por favor. Por favor. Sobre essa questão, eu acho que é muito interessante. Realmente, eu concordo com a parte de que a gente tem que, sim, investigar a origem dos termos ou dessas ideias que estão difundidas por aí, para que a gente possa, como o Bira disse, pensar criticamente sobre aquilo e trazer a nossa opinião sobre aquele contexto. E eu vou falar sobre essa questão das Ilhas Malvinas. Eu só acho uma falha assim, nessa lógica, que as ilhas não foram sempre britânicas. Aliás, esse é o problema. A gente, nesse discurso, que eu acho, minha opinião pelo menos, está naturalizando, por exemplo, o processo de imperialismo britânico, que foi que se alastrou pelo globo inteiro, né? O Império Britânico o sol nunca se punha, né? Tinha territórios em todo canto do mundo. E eu acho que pra mim, por exemplo, dizer que eu entendo a problemática disso, dessa ideia das Ilhas Malvinas terem sido criado no contexto da ditadura promovida pelos Estados Unidos no território argentino, aquela ufanização que também teve no Brasil, toda a América do Sul. E é muito problemático a gente não pensar criticamente sobre esse processo. Mas eu também acho que esse símbolo foi reapropriado e ressignificado de forma a representar essa luta contra o imperialismo. E eu acho isso completamente válido, porque, lembrando, aquele território também nunca foi olha a distância, gente, aquele tá no extremo sul, tá ali na ponta da Argentina quase lá perto literalmente assim, da Antártica ali. Ou seja, aquele território não tinha originalmente, ou nem há 1000 anos que seja, não era parte do território britânico. Até pensar assim, quando começou então o território britânico, as invasões, as dominações, daquelas ilhas ali, também sempre foi território britânico. É isso que eu quero pensar. Então, a gente também não pode naturalizar o fato de que houve um expansionismo para regiões em que o Império Britânico nunca devia ter pisado, nunca devia ter escravizado aquelas pessoas, nunca devia ter dominado, matado e dominado politicamente, historicamente daquela região. Então,
Eu acho que sim, tem um problema na origem dessa ideia das Ilhas Malvinas, mas também não pode naturalizar esse processo de que aquilo pertencia ao Império Britânico. Não, não, não. Esse símbolo foi reapropriado e ressignificado como um símbolo de luta contra esse imperialismo. De pensar, tudo bem, pode ser que na origem aquilo não tenha sido. Pode ser não, foi originado de um contexto ufanista, de uma ditadura promovida pelos Estados Unidos, que marginalizou muita gente e agravou os problemas sociais da Argentina, de todos o Brasil e todos os povos aqui do nosso continente, América do Sul, vamos dizer assim. E mas a gente também não pode pensar que, ok, tudo bem, mas a gente também não acha que aquele território tem que ser britânico, porque você sabe o que significa aquele território ser britânico? Aquele território ser britânico significa o domínio econômico, político do mar que está à volta daquela ilha. Então, aquela ilha estar sob o domínio britânico significa que até uma certa quantidade de léguas, enfim, naus marítimas, não sei lá, até uma certa distância da ilha, no mar, ali há a possibilidade do Império Britânico, a autonomia, vamos dizer assim, a gerência do Império Britânico naquele território. Ou seja, um navio a gente não pode passar por lá, nem brasileiro. Se tiver qualquer fonte de petróleo ali, é de posse do governo britânico. Percebe então que não é só uma disputa, mas enfim, é um erro ali, ninguém devia ter. Não, ninguém devia estar ali que não tem nem nada a ver com aquela ilha, que é, por exemplo, o Império Britânico. Você concorda que um território que está geograficamente muito próximo da Argentina, não tem nada a ver com o Império Britânico e nem tem outro país em volta, aliás, o Brasil seria o mais perto daquilo e não tá nem perto. Não deveria ser. A gente não deveria aceitar essa narrativa de que dessa legitimação pela historicidade, né? Que é o que muitos impérios, muitos lugares se usou para legitimar o domínio de um certo território. A gente não pode pensar dessa forma, porque o domínio político daquela região significa muito mais do que só o fato de chamar Falklands ou Malvinas. Significa o domínio do território e o que está à volta dele. Significa que ele pode colocar uma base militar, por exemplo. Ali pode acontecer qualquer coisa porque é o território britânico. Esse é o problema. Então a gente também não pode deixar de ser crítico nesse sentido. Tudo bem que na origem não era o símbolo, não partia do que nós esperávamos, assim, partia de um contexto que hoje em dia a gente problematiza e vê os problemas daquilo, mas que a gente também não pode abandonar completamente a ressignificação desse símbolo, né?